Amados de Deus e queridos irmãos, estamos aqui para gravarmos mais um vídeo. E hoje eu não ia gravar vídeo, mas Deus colocou no meu coração para me gravar. E para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo e tenho gravado vídeos falando a respeito dos bastidores da Igreja Universal do Reino de Deus. E por que eu decidi gravar esse vídeo hoje? Hoje dá início a fase final do processo de impeachment da presidente Dilma. E aí eu estava aqui pensando, porque se caso acontecer realmente um impeachment e a Dilma realmente for impeachmentada, então nós vamos ter um marco na história do Brasil, mais uma presidente, já teve um presidente que foi impeachmentado, o Collor, e agora a presidente Dilma. Mas muito bem, eu queria que nós lembrássemos algumas coisas. No ano de 2002, o Bispo Macedo, ele apoia o presidente Lula. O presidente Lula, o PT. E o PT está no poder já há 13 anos, não é verdade? De 2002 praticamente até agora. Então, o Lula teve um mandato, depois se reelegeu, depois elegeu a Dilma. Em 2014, a Dilma se reelegeu. E nesses 13 anos, o Bispo Macedo sempre andou junto com o PT, com Lula e com a presidente Dilma. Então, nesses mandatos e nessa parceria, quais foram as coisas que aconteceram? Por exemplo, a criação do PRB, o Partido Republicano Brasileiro, que é um braço da Igreja Universal do Reino de Deus. Nessa parceria, o que mais aconteceu? Passaportes diplomáticos, o Bispo Macedo recebeu passaporte diplomático, o Bispo Romualdo também recebeu passaporte diplomático. Para você que não sabe o que é um passaporte diplomático, um passaporte que dá direito à pessoa de entrar nos países onde o Brasil tem relação, sem enfrentar filas e também sem passar por revistas, nos aeroportos. Houve também um ministério. O Bispo Marcelo Crivella foi eleito a senador e depois recebeu um ministério, o Ministério da Pesca, não é verdade? E quando ele deixou o Senado, assumiu o seu suplente, que era o Eduardo Lopes, também bispo da Igreja Universal do Reino de Deus. Mas o que aconteceu?
a renovação de 6 emissoras de televisão. Inclusive eu tenho até aqui quais foram as renovações das concessões que foram renovadas. Para você que não sabe, emissora de rádio e de televisão, elas recebem uma concessão do governo por um tempo e depois elas são renovadas. E de uma tacada só, a presidente Dilma, ela renovou 6 emissoras ligadas à Igreja Universal do Reino de Deus. Vou ler para você. TV Cabralha, né, no município de Itabuna. Televisão Goiá, ou Gojá, que é no município de Goiânia. Rádio e Televisão Marajoara, no município de Belém. Empresa Porto Alegrense de Comunicação, no município de Porto Alegre. Rede Mulher de Televisão, no município de Araraquara. E TV Record de Franca, no município de Franca, numa tacada só. Está aqui até a assinatura no dia 21 de junho de 2012, a assinatura da presidente Dilma. Olha só, a assinatura da presidente Dilma, de uma tacada só, né? Dilma Rousseff. O que mais aconteceu nessa parceria? As verbas publicitárias do governo para as emissoras de televisão da Record aumentaram, né? Também o Banco Renner, né? O Bispo Macedo, através do Grupo Record, conseguiu comprar o Banco Renner através de um decreto também da presidente Dilma, que autorizou um investimento de capital estrangeiro, e o Bispo Macedo, então, com endereço no exterior, ele conseguiu, então, comprar 49% do Banco Renner. Você sabia, você membro da Igreja Universal do Reino de Deus, você obreiro, que o Bispo Macedo tem um banco, ele é banqueiro? Acho que você não sabia, né? O que mais aconteceu? Aconteceu a construção do Templo de Salomão, lá em São Paulo. O prefeito é do PT, o Haddad, né? O prefeito é do PT. E dizem que até hoje o Templo de Salomão não está regularizado, o alvará não está regularizado. Então, essa parceria desses anos aí todos, né, proporcionaram isso e muito mais. E o que aconteceu? Quando começou o processo do impeachment, que os deputados, eles foram votar para que o processo continuasse e fosse para o Senado, como está hoje. Então, o George Hilton era ministro, até então ele era do PRB e ministro dos esportes. Então, o que aconteceu? O PRB, ele abandonou o governo, abandonou a parceria com a presidente Dilma. Mas interessante que o até então ministro dos esportes, o George Hilton, ele se posicionou que ia votar
com a Dilma. Ele ia votar com a Dilma. E depois, o que aconteceu? Ele deixou o Ministério dos Esportes. Ele deixou o Ministério dos Esportes. E aí, o que eu suponho que tenha acontecido? A Dilma deve ter conversado com o Bispo Macedo e com, até então, o presidente do PRB, o Marcos Pereira, que agora é ministro, e deve ter feito um acordo, dizendo, olha, se os deputados do PRB votarem em mim, eu tiro o George Wilton, porque o George Wilton já tinha se posicionado que ia votar a favor da Dilma. Só que a Dilma, ela não conhecia o Bispo Macedo. E talvez tenha acreditado. E aí tirou o George Wilton, deve ter convidado ele a deixar o cargo, pensando que o PRB ia votar com ela. O PRB votou contra. Votou contra. E aí, o George Wilton voltou a favor dela. Ele foi pro PSOL, outro partido. Quer dizer, então, os deputados do PRB votaram a favor do impeachment. Eu acredito que a Dilma deve ter se sentido assim uma pessoa muito traída, né? Uma pessoa traída, porque, imagina, assinou a liberação das concessões, das televisões. Muito bem. Aí depois assumiu o Temer. E aí o Temer dá um ministério para o PRB, que agora é o bispo Marcos Pereira. E aí veio também a votação da cassação de Eduardo Cunha, do PMDB, que também é do Temer, do PMDB. E aí estava empatado para saber se o processo iria avante ou não. E uma deputada do PRB que ia decidir, chamada Tia Heron, da Bahia, se ela votasse contra, né, o andamento do processo, então o Cunha estaria livre. Se ela votasse a favor do andamento do processo, então o Cunha corre o risco agora de ser cassado. Será que o Cunha, o Eduardo Cunha, não procurou a liderança? Eu tenho certeza que deve ter procurado. E deve ter sido mais um que deve ter confiado na cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus, do PRB. E mais um que foi iludido, porque no dia da votação, a Tia Heron, ela vai e vota para o prosseguimento do processo de cassação. Mas aí você vê como que a política ela é. Só para você ter uma ideia, eu coloquei aqui algumas coisas aqui, e, por exemplo, do PRB. Veja só alguns deputados e vereadores do PRB. Olha a situação desse pessoal. O Jean Madeira, que era vereador lá de São Paulo,
não é isso? Cuidou dos jovens, pastor. Ele estava na Secretaria de Esporte, lá do Estado. Saiu. E com certeza tem alguma coisa aí. Deixou a secretaria. O Júlio César, pastor Júlio César, também do PRB, deputado distrital, agora está envolvido aí em investigações lá no Distrito Federal. A Tia Heron, que é a deputada federal da Bahia, e também o Marinho, também estão envolvidos, estão também sendo investigados. Existe alguma investigação em relação a eles, lá na Bahia. Edson Praquesic, também pastor, lá do Paraná, também. Pastor Leandro, vereador, lá de Santa Luzia, Minas Gerais, foi preso, PRB. Pastor Valdemir Soares, lá no Paraná, foi pego e renunciou votando no lugar de outro, lembra? Um pastor Raul Batista, lá de Belém do Pará, também envolvido, PRB. Agora um obreiro chamado Greik, parece uma cidade de Paracatu, em Minas Gerais, também envolvido em corrupção. Olha, eu vou dizer para você uma coisa. Você vai ouvir muito mais. Muito mais coisas vêm por aí. E vou dizer para você, meu irmão, minha irmã, coisas pesadas. Pesadíssimas. Por isso que a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus está tão preocupada com os nossos vídeos. E eu, a cada dia que passa, eu vou ficando mais decepcionado e mais triste com tudo aquilo que eu tenho tomado conhecimento. Porque nem eu imaginava que a coisa era tão séria. Não é verdade, Bispo Romualdo? Não é verdade, Bispo Macedo? Não é verdade? A coisa é séria, né? Imagine o dia que nós começarmos a falar sobre títulos mexicanos. Imagine o dia que começarmos a falar sobre títulos mexicanos. Você que é obreiro da Igreja Universal do Reino de Deus, pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, você que é membro da Igreja Universal do Reino de Deus, sinto muito em lhe dizer, mas se prepare, porque essas coisas, esses vídeos que você está assistindo, nem se compara com aquilo que você vai tomar conhecimento. Bom, eu fiz questão de gravar esse vídeo hoje, porque hoje se iniciou, hoje dia 25, quinta-feira, 25 de agosto, se iniciou a fase final do processo do julgamento do impeachment da presidente Dilma Rousseff, PT, que esteve ligado à cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus, ao PRB, durante 13 anos. E eu gostaria de perguntar ao Bispo Guaraci agora, esperaram 13 anos para ter o discernimento de que deveriam se desligar do PT? Hein, Bispo Guaraci?
Precisaram de 13 anos, né? Ou será que isso é a prática da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus? Pular fora e abandonar os seus aliados, como abandonam os seus pastores. Eu recebi hoje uma notícia que me deixou muito triste, de um bispo, 28 anos de obra, chamado Bispo Elcio. E eu vou falar isso aqui, vou falar o nome dele para ver se vocês ajudem ele. O Bispo Elcio, descobriram alguma coisa dele, algum relacionamento extraconjugal, tiraram ele de bispo, e agora ele e a esposa, vocês abandonaram. Não foi ele que falou comigo, não. Não adianta vocês quererem retaliá-lo, porque não foi ele que me comunicou, foi uma outra pessoa que fez chegar isso a mim. 28 anos. Eu soube que ele e a esposa dele foram para o monte hoje, estão morando de favores. Foram para o monte hoje para orar, para ver se Deus toca no coração de vocês, para vocês darem um emprego para ele. Para vocês darem um emprego. Um homem que serviu a instituição 28 anos, bispo. Não é assim que se trata as pessoas. Mas é assim que vocês fazem. A Dilma e o Lula sentiram na pele. O Eduardo Cunha sentiu na pele o que vocês fazem com os pastores e bispos. E esses políticos aqui que eu citei, vocês podem estar certos disso. Quando descobrirem provas de vocês, que vocês estão envolvidos em rolo, a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus e do PRB vai abandonar vocês. E vai dizer que não sabiam de nada. Se você gostou do vídeo, dê o seu ok. Compartilhe com seus amigos, os seus familiares. E vamos em frente.